boa noite, muito obrigada pela presença de todos. Para mim é uma satisfação enorme, imensa estar aqui na Pluriversidade, porque, como a Lidinha falou, eu participei da jornada da felicidade e foi incrível, né? Eu senti como a Pluriversidade é um projeto sério, comprometido, muito bem feito, cuidadoso. Então, para mim é uma honra enorme estar aqui. Também um projeto capitaneado, feito por mulheres, né? Então tem aquele toque feminino interessantíssimo que o Alan Touraine fala do novo mundo, né? O mundo das mulheres, um mundo de compartilhamento e de solidariedade, de conversa. Então tem esse toque tão bonito, esse toque feminino tão bonito. Eu realmente me sinto honrada, quero agradecer a cada uma das pessoas que estão aqui presentes, porque hoje em dia a coisa mais preciosa que a gente pode ter de alguém é o tempo, né? O tempo e a atenção. Então, todo mundo que está aqui dando um pouco do seu tempo, um pouco da sua atenção, eu tenho realmente assim, uma gratidão imensa pela presença de cada um e espero que a gente possa fazer valer a pena todo esse tempo que a gente vai estar juntos. Né? Que espero que seja realmente um momento de troca, como a Lidinha falou, né? Porque aqui a gente não ensina, a gente troca, a gente aprende a cada instante. Então, espero que seja um momento de troca, um momento que a gente possa crescer juntos. Então, eu chamei a nossa fala de hoje de Conectando-se com o Universo. E a ideia, o objetivo dessa noite, o meu objetivo hoje é explicar a complexidade por meio de metáforas, histórias, casos concretos, a fim de que esse conceito deixe de ser uma ideia acadêmica, abstrata, para que seja um conceito realmente internalizado. Então, a ideia hoje é trazer a complexidade de uma forma fácil, simples, né, que possa contribuir para uma vida melhor. A gente possa usar esses conceitos efetivamente, sentir esses conceitos. A minha ideia hoje é realmente promover uma reflexão sobre esses conceitos, né, para que a gente possa sentir, para que saia da cabeça e venha para o coração. Então, eu tenho alguns combinados, assim, que eu sempre uso nas minhas palestras, e eu acho que é uma coisa boa. Às vezes a gente escuta alguma coisa e a gente pensa assim, eu já sei, eu já vi. E a gente se fecha para o que vai vir. Pensa, não, isso é um conceito que eu já conheço, isso é óbvio, isso é básico, eu conheço. E a gente se fecha, a gente perde aquilo que se chama mente de principiante. Tem um clássico do Zen contemporâneo chamado Mente Zen, Mente de Principiante, de um mestre chamado Shunryu Suzuki, um mestre que foi para a Califórnia, um dos primeiros mestres que veio para o Ocidente. É um livrinho bem simples, que é assim, sob a forma de artigos, né? Dá para ler separadamente os artigos. Mente Zen, mente de principiante. E essa mente de principiante é essa mente aberta, essa mente fluida, que a gente se permite, né? Então, a minha ideia é assim, abra-se, permita-se, sabe? Não se fecha na medida assim, eu sei isso. Então, quando a gente sabe, a gente deixa de aprender. Então, se abre, se permite, sabe? Deixa que os conceitos entrem na tua vida de uma forma, assim, nova. Por que a gente ama tanto? Eu sempre falo isso. Por que a gente ama tanto viajar? Porque quando a gente viaja, a gente ganha esses olhos de criança, esses olhos de deslumbramento, esses olhos de assombro, como se as coisas fossem novas. A gente olha para uma sorveteria como uma coisa nova. A gente olha, sabe, um cantinho da rua, mesmo coisas que a gente já conhece, a gente olha de um jeito novo. Então, assim, a minha ideia, eu convido vocês a se abrirem, né? A se abrirem para o novo. Mesmo que sejam coisas que vocês já tenham contato, abram-se e permitam-se a novas reflexões. E uma coisa que eu sempre penso também é que, às vezes, a gente ouve uma hora de uma fala e uma ficha que cai pode mudar tudo. Então, assim, fica presente, fica atento, porque, às vezes, uma coisinha de nada pode mudar uma percepção tua, pode gerar um insight. Tem uma frase que eu adoro do Manuel de Barros, poeta pantaneiro, né, que diz assim, tudo já foi dito e ouvido, e não há nada de novo sob o sol, e isso também já foi dito, e o que nos resta é uma nova forma de dizer. E eu acho que na vida a gente sempre está tentando dizer as coisas importantes de uma forma nova, né, de uma outra forma. E aqui a minha intenção é mais ou menos essa, é falar sobre um assunto sobre a interdependência e a complexidade de uma forma um pouco diferente. E aí, uma coisa que a Lidinha também fala nas aulas, evite distrações, né? Muitas vezes a gente não está presente, está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, e com essas distrações, multitarefas e tal, a gente acaba que não faz nada direito, né? Acaba que não aproveita muito as coisas, não aproveita como deveria. Então, minha ideia é essa, te abre, te permite,
evita distrações, enfim. E outra coisa, assim, se não fizer sentido agora, guarda essa pecinha, porque no final ela pode fazer sentido, ela pode servir no teu quebra-cabeça, sabe? Agora ela pode não fazer algum sentido e vai guardando. Não te fecha, sabe? Não te fecha. Deixa que essa pecinha pode vir a fazer parte. Uma outra coisa que eu também uso de introdução, que eu acho interessante, eu ouvi uma vez numa palestra, e acho válido, é o seguinte, que a gente assume 3 posturas na vida normalmente. Ou a gente inspira, a gente é inspirado, ou a gente critica. E eu passei muito tempo da minha vida nessa postura crítica, né? De ver alguma coisa com a intenção, não, sabe, assim, sempre procurando, eu gosto muito de analisar as coisas, estudar e tal, e às vezes a gente fica muito preocupado, assim, com a crítica. Então, te abre para o novo, te abre para ser inspirado ou para inspirar, porque essas posturas são muito mais valiosas na vida, inspirar e ser inspirado. A crítica é válida, mas se a gente para nessa postura da crítica, a gente também a gente não cresce, né? A gente não aprende. Então, pensa nessas posturas, pensa o quanto na tua vida tu tem ficado na postura de inspirar, de ser inspirado, de criticar. Essa também é uma reflexão que eu acho bem interessante para a gente fazer antes de a gente começar a nossa fala. Também lápis e papel na mão é uma coisa muito boa, é um combinado bom para a gente fazer mapas mentais, anotar insights, dicas úteis, ideias, percepções, porque às vezes passa uma ideia na tua cabeça naquele momento e depois ela foge, né? Então, eu sempre gostei de estudar fazendo mapas mentais, ou fazendo anotações com canetas coloridas. Por quê? Porque isso te ajuda muito a manter a atenção, manter o foco, anotar também, tomar nota, journaling, né? Que é uma coisa que se vem fazendo muito hoje em dia. Toma nota das coisas, porque elas vão te ajudar a concatenar depois os fatos. É bom. Então, eu deixo aqui, se alguém quiser tirar um print, os meus contatos, meu WhatsApp, Instagram. Eu tenho um podcast que não é nada profissional, mas já tem mais de 300 edições, também onde eu compartilho algumas percepções. Tá no Spotify, no iTunes, no SoundCloud, tá em todas as plataformas. E é isso. Para quem quiser, essas são as minhas. O meu e-mail é bem fácil, georgia@gmail.com. No final, a gente acaba que deixa os contatos no final e as pessoas acabam perdendo, né? Feita essa introdução, a gente começa com a complexidade de fato. Por que é interessante a gente aprender a entender a complexidade? Porque ajuda a gerar mais empatia, mais sensação de pertencimento, menos julgamento, mais flexibilidade, permite mais abertura, permite uma melhor compreensão do outro. Obviamente que essa não é uma tarefa fácil, é uma tarefa de uma vida inteira, né? A tarefa do não julgamento, da flexibilidade, do pertencimento, é uma tarefa de uma vida inteira. A gente se trabalha, mas a gente sempre vê ali que está faltando alguma coisa. A gente vai descobrindo novas ferramentas, comunicação não violenta, por exemplo, que é tão interessante para tu gerar empatia, e tantas outras ferramentas, né? Mas, assim, é uma tarefa sem fim, né? Um pouquinho a cada dia e a gente vai melhorando. O pensamento cartesiano, e aí a gente começa, do pensamento cartesiano versus o pensamento complexo. A nossa civilização ocidental toda foi moldada pelo pensamento cartesiano, que vê o mundo como uma máquina. E o pensamento complexo, ele é um pensamento oposto, ele vê o mundo como uma rede, né? Que o pensamento, eu usei para ilustrar o pensamento cartesiano uma engrenagem, né? O pensamento cartesiano nasceu com o discurso do método, de René Descartes, em 1637. Foi muito importante, se não fosse o pensamento cartesiano, a gente não teria todas as invenções e, enfim, né, a matemática, a engenharia, tudo isso foi muito influenciado. A evolução científica, como a gente a concebe, ela foi muito influenciada pelo pensamento cartesiano. Então, assim, a ideia não é que a gente diz, nossa, o pensamento cartesiano é uma coisa para se jogar fora, não presta. Mas o pensamento cartesiano não é suficiente para a gente entender a realidade. Então, a gente vai além do pensamento cartesiano. O pensamento cartesiano é uma etapa. Por quê? Porque o pensamento complexo não vai excluir o pensamento cartesiano, só que ele vai pensar de outra forma. Então, o pensamento... Aí assim, para introduzir muito, muito brevemente, né, eu coloquei o pensamento cartesiano como uma engrenagem, o pensamento complexo como uma teia, uma rede. O pensamento complexo, ele foi trazido para o meio acadêmico ocidental pelo Edgar Morin. Aqui, eu pus o Edgar Morin aqui. Edgar Morin teve o grande mérito, né, junto com Capra e outros teóricos,
de trazer o pensamento complexo para o meio acadêmico ocidental. Ainda hoje é aceito, mas ainda hoje enfrenta resistências grandes. Só que o pensamento complexo ele vem muito antes de Edgar Morin ou do próprio Capra, né? O pensamento complexo tem mais de 2.500 anos e as raízes do pensamento complexo remontam ao Buda histórico, né? Siddhartha Gautama, Shakyamuni Buda, e até mesmo antes de Buda, né? Do pensamento taoísta, enfim. O pensamento complexo tem seguramente mais de 2.500 anos. E o pensamento cartesiano a gente coloca aí há menos de 500 anos, né? Então, o pensamento complexo permeia muito mais a cultura ocidental e o pensamento cartesiano faz parte da nossa cultura de uma forma mais forte, né? A gente não tem, filosoficamente, religiosamente, a gente não tem um contato tão forte com o pensamento complexo como o mundo oriental. O pensamento cartesiano, ele se pauta em causalidades únicas, movimentos lineares, e não tem a ideia de recursividade. Vou dar um exemplo. Quando um carro bate no outro, a gente sabe quem foi que causou o dano, certo? Qual que foi o dano? É um movimento linear, é um movimento simples, né? É uma relação mecânica. A gente sabe quem bateu, a gente pode saber a velocidade com que ele bateu. Então, a causalidade é única, o movimento é linear. Já o pensamento é uma visão mecanicista. Por que se diz uma visão mecanicista? Né? Porque o Descartes influenciou fortemente, foi contemporâneo de Isaac Newton e influenciou a física newtoniana e a visão mecanicista de mundo. Por isso que a gente diz que o pensamento cartesiano vê o mundo como uma máquina. Já o pensamento complexo é baseado numa outra perspectiva, que seria a teoria do caos, a física quântica, o mundo como uma rede, como eu já falei. E aí tem uma historinha que todo mundo aqui deve conhecer, que é contada pelo Alan Watts, que também é um teórico, um escritor zen budista, a historinha do fazendeiro chinês. Essa historinha do fazendeiro chinês vai mostrar a ideia de recursividade, essas causalidades que não são causalidades diretas e únicas. E é uma historinha que a gente pode usar para introduzir o pensamento complexo. Era uma vez um fazendeiro chinês. Num dia, um dos seus cavalos fugiu. Seus vizinhos vieram até ele, comentando como aquele acontecimento era um infortúnio. E o fazendeiro respondeu, talvez. No dia seguinte, o cavalo que fugiu voltou, trazendo 7 cavalos selvagens. Os vizinhos apareceram novamente, dizendo que isso era uma grande sorte. O fazendeiro respondeu, talvez. Depois disso, o filho do fazendeiro tentou domar um dos cavalos selvagens e caiu, quebrando a perna. Os vizinhos vieram lamentar o ocorrido, dizendo que aquilo era muito ruim. O fazendeiro respondeu, talvez. No dia seguinte, os oficiais do exército que estiveram recrutando os soldados apareceram, mas não levaram o filho do fazendeiro por conta da sua perna, que estava quebrada. Os vizinhos vieram ao fazendeiro falando como aquilo era ótimo. E o fazendeiro respondeu, talvez. Então, essa história poderia se seguir infinitamente, né? Por quê? Porque as coisas não são intrinsecamente boas nem más. Por isso que o fazendeiro dizia talvez, né? O fazendeiro, o talvez do fazendeiro ilustra perfeitamente essa ideia do pensamento complexo. Que uma coisa boa pode se tornar ruim, uma coisa ruim pode se tornar boa, e as causalidades não são únicas. Então, o pensamento cartesiano tem essa análise fragmentada, é a análise dos vizinhos, né? Uma análise fragmentada de um evento específico. É uma análise dualista, isso é bom ou isso é mal. Também é uma análise reducionista. É uma lógica binária, do sim ou não, do certo e errado, do bom e do mal. Já o ainda estamos no pensamento cartesiano. O pensamento cartesiano, como eu já disse, tem causalidades únicas e movimentos lineares, né? Sem a recursividade. Já o pensamento complexo tem causalidades múltiplas e circulares. E tem a ideia de recursividade, tem a ideia de interações e probabilidades. E se isso não está claro agora para ti, vai ficar. Então, o pensamento cartesiano, ele separa o sujeito do objeto. E aí, no pensamento complexo, ao contrário, não existe essa separação entre o sujeito e o objeto. O objeto vai depender do olhar do observador. E a gente vai ter um exemplo aqui. Uma árvore. O que é uma árvore? Né? Pergunto para vocês, o que é uma árvore? Então, o que é uma árvore vai depender do olhar do observador. O que é uma árvore para um passarinho?
Para um passarinho, a árvore é a casa dela, a árvore é um lar, né? E o que é uma árvore? De novo, para o passarinho, é o lugar onde ele faz seus ninhos. O que é uma árvore para uma pessoa que está andando sob o calor? Ela é sombra, ela é frescor. O que é uma árvore para uma pessoa que está morrendo de frio? Ela pode ser lenha, que vai aquecer. Então, a árvore pode ser frescor e pode ser calor. O que é uma árvore para um biólogo? É muito diferente o meu olhar a respeito de uma árvore para o olhar do biólogo. Ele vai ver na árvore muitas coisas que eu não vejo. Então, a árvore para o biólogo, ela é outra coisa completamente diferente. Ela é muito mais rica, talvez, do que ela é para mim, né? Porque ele vai enxergar coisas que eu não enxergo ali. O que é uma árvore para um madeireiro? A árvore é dinheiro, certo? Ou coisa que ela já não é para o biólogo, ou para o passarinho, ou para a pessoa que está morrendo de frio, ou para a pessoa que está morrendo de calor. O que uma árvore é para um ambientalista, né? Que é o primeiro ambientalista brasileiro. Uma árvore é uma causa, né? Uma razão de luta. O que é uma árvore para Cátia Abreu, que foi responsável pelo Código Florestal Brasileiro, que foi a maior tragédia, uma das maiores, né? Não a maior, uma das maiores tragédias ambientais dos últimos tempos. Para Cátia Abreu, uma árvore é um empecilho, né? Uma árvore é algo que tem que ser destruído, derrubado, é algo ruim para ela, né? Que atrapalha o agronegócio. Então, a árvore para o José Lutzenberger e a árvore para a Cátia Abreu são coisas totalmente diferentes, né? Amor e ódio sobre o mesmo objeto. Então, o olhar sobre essa árvore vai mudar completamente dependendo de quem olha para ela. Uma árvore para um escultor, né? Ela pode ser um objeto de arte. O sujeito trabalha com arte, ele vai ver esse objeto com outro olhar, que não é o olhar do ambientalista, que não é o olhar do botânico, que não é o olhar da Cátia Abreu, e que não é o olhar de um ambientalista, enfim. E aí, o que é uma árvore para um cupim? Para um cupim, a árvore é comida, né? A madeira é comida. Então, veja quantas coisas a gente pode olhar numa árvore, certo? Dependendo do olhar do observador, uma árvore pode ser muitas coisas. E a árvore é todas essas coisas e, ao mesmo tempo, ela não é uma única coisa. O pensamento complexo, ele admite visões assim que são aparentemente antagônicas e elas são perfeitamente compatíveis, sabe? A árvore pode ser todas essas coisas e não ser nenhuma dessas coisas. E isso é que é a riqueza de a gente pensar do ponto de vista da complexidade. E aí eu te pergunto, quem é você? E essa é uma pergunta bem interessante, né? Uma pergunta filosófica. Quem é você? E aí, para essa pergunta, eu vou ter muitas respostas, né? Quem é você? Para o teu colega de trabalho, tu és uma pessoa. Ele vai te ver e vai te descrever de um jeito. Para o teu filho, tu és um pai ou uma mãe. Para o teu irmão, tu és uma outra pessoa. Para o teu primo, para o teu chefe, tu és uma pessoa totalmente diferente. Para o teu subordinado, enfim. Tu és uma miríade de pessoas e tu és essa mesma pessoa. Tu não és aquela pessoa que tu és para o teu chefe, não é exatamente quem tu és. A pessoa que tu és para o teu filho, não é, tu és todas essas coisas e ao mesmo tempo tu não és nenhuma delas, certo? Então, quem é você? E uma outra resposta para o quem é você, né? Quem é você? Eu sou fulana de tal. Isso é um nome que te deram, né? Isso não é quem tu és. Às vezes a gente responde, quem é você? Com a tua profissão. A tua profissão também não é quem é você. Eu sou advogada. Não, né? Isso é o que tu fazes. Então, quem é você? Essa pergunta te ajuda a ver que não é tão fácil tu definires nem o objeto que tu mais conheces, né? Que é tu mesmo. Então, como é que a gente pode definir as outras pessoas? Como é que a gente pode definir outras realidades, né? A gente tem aquela historinha que também eu não coloquei aqui, mas é muito boa, do elefante, né? Dos cegos pegando um elefante. Um cego pega na cauda do elefante e fala, um elefante é uma coisa fina, assim, assim. O outro cego pega na tromba do elefante, outro na perna do elefante, outro na barriga do elefante. E assim somos nós, como esses cegos descrevendo o elefante. Assim nós descrevemos a realidade. Nós pegamos uma pequena parcela da realidade e nós assumimos que aquela pequena parcela da realidade é exatamente aquela coisa, né? Aquilo é o elefante. Isso é a realidade. Essa sou eu, né?
isso é uma árvore. Só que as coisas não são, né? As coisas não são. E isso é um salto, assim, de consciência, quando a gente percebe que as coisas não são. Então, o pensamento complexo, ele admite que a organização dos sistemas representa mais e menos que a soma das suas partes. Eu não sei se isso ficou claro aqui para vocês com essas ideias, né? Da árvore, da pessoa, do elefante, enfim. E a gente poderia, esse exemplo, assim, a gente poderia ficar a noite inteira citando outros exemplos, né? E a gente pega, por exemplo, uma árvore que é um objeto bem simples, pega um ser humano que é um objeto super, né, rico de significados também, enfim. E aí, a partir desses conceitos, a gente vai para um conceito de interdependência que também é bem bom e, para mim, é bem tocante. Talvez vocês já tenham escutado essa fala. A primeira vez que eu tive contato com ela foi num curso de mindfulness e eu fiquei realmente tocada, né? É sobre os outros, né? Diz assim, seu nascimento foi através dos outros. Seus primeiros banhos foram dados por outros. Seu nome foi dado por outros. Você foi educado por outros. A sua renda direta, ainda que indiretamente, vem por meio dos outros. Se você quer se divertir ou fazer uma viagem, ou vai a um show, cinema, teatro, restaurante, estádio, são os outros quem te servirão. Quando você adoece, é cuidado por outros. O respeito a si é dado por outros. Seu último banho será dado por outros. Seu funeral será realizado por outros. E os pertences e propriedades serão herdados por outros. Então, cada um de nós é o outro do outro. Em tudo, eu, você, dependemos um do outro, né? Então, para mim, esse texto simples mostra muito bem a ideia da interdependência. E talvez agora, em tempos de pandemia, essa ideia de interdependência fique cada vez mais clara, né? Essa dependência do outro. E aí eu faço uma pergunta para vocês que eu gostaria até que as pessoas participassem e respondessem. A partir do que a gente até agora refletiu e pensou, qual é o sentido da vida? Eu acho, assim, que pode se considerar que o sentido da vida é ajudar o outro. É estar à disposição do outro. É ser o outro, como você falou ainda há pouco, o outro do outro, né? Então, o nosso sentido da vida, a vida só vai ter sentido se a gente fizer algo por alguém, pelos outros. Oi, a Simone está escrevendo aqui que é difícil porque é relativo para cada um, mas para ela é ser e fazer feliz pleno. A Kelly falou aqui que está em processo de descobrir o sentido da vida. A Viviane também está procurando essa resposta, acha bem complexa. A Rô também está achando difícil definir. A Thelma, ela fala que é evoluir em todos os sentidos. A Simone Erdina, outra Simone. Oba, duas Simones. Minha amiga querida Simone Erdina, que bom que ela está aí. Fazer o bem sem ver a quem, acredito nisso. Aí agora a Rô já encontrou um sentido, viver sua missão e entregar o melhor para o outro, para o mundo. A Fernanda Nóbrega falou que acredita que é a evolução através da relação com os outros, mas é bem complexo. A Rafaela escreveu que o sentido é contribuir para um mundo melhor. E a Djanira falou que o sentido da vida está na descoberta de sentirmos a prazerosa felicidade de ser útil para si e para o outro. Uau! A Suelen colocou crescer e contribuir para uma vida melhor e um mundo melhor. E a Marta, o sentido da vida é viver com e para o outro, se cuidar primeiro e estar bem. Certo. Então eu vou contar para vocês que essa pergunta foi uma pegadinha. Uma vez eu fiz um curso em Brasília chamado Fórum Landmark. É um curso estrangeiro, aí tem no mundo todo. E o ponto alto desse curso foi quando o sujeito perguntou sobre o sentido da vida. Aí, quando ele deu a resposta, as pessoas se revoltaram. A resposta era assim: a vida é vazia de significado. As pessoas foram para o microfone e começaram a praguejar, a brigar. Claro que não, a vida não é vazia de significado, a minha vida tem significado, eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo, a vida tem significado, não posso aceitar. E deu um perrengue, assim, né, terrível, né, no curso.
E, na verdade, a ideia de que a vida é vazia de significado é uma ideia maravilhosa. Por que a vida é vazia de significado? Porque a vida não tem um significado intrínseco. É como a ideia da árvore ou como a ideia de quem tu és. A vida não tem um significado e a cada dia ela pode ter um significado novo. A vida, o sentido da vida é o sentido que tu dás à vida, né? E tu podes dar esse sentido, tu podes mudar hoje o sentido da vida e a tua vida vai crescer mais e mais e mais, né? O sentido da vida não existe, certo? Por quê? Porque o que eu acho que é o sentido da vida, é o que eu acho, né? O que eu acho que é o sentido da vida. E o que tu achas? Então, não existe um sentido da vida. Essa é uma pergunta absolutamente sem resposta, né? Sem resposta. E aí, só que o que ele fez para chocar, e essa também, e eu achei esse curso, na verdade, ele não me impactou tanto porque eu achei muito zen budista. E era um conteúdo que eu já tinha muita familiaridade, né? A ideia do zen. Mas essa ideia de, assim, dizer a vida é vazia de significado choca muito as pessoas, né? Porque a gente não quer que seja vazia de significado, mas o fato é que é. O fato é que é vazia de significado. E isso não é triste, não é ruim, não é niilista, sabe? Não é uma visão niilista dizer que a vida é vazia de significado. Não, significa dizer que tu constróis esse significado, né? E tu podes construir ele de uma forma incrível. Tu podes reconstruir. E tu podes mudar esse sentido, né? Isso te dá uma tremenda flexibilidade, assim, torna a tua vida muito mais legal, né? Do que a ideia, assim, isso que é o pensamento cartesiano, né? A gente quer ter certezas, a gente quer ter ideias prontas, a gente quer ter, assim, tudo muito encaixado nos quadradinhos, né? O pensamento cartesiano é bem isso, assim, de a gente colocar tudo nos seus quadradinhos, nas suas caixinhas, e a vida não tem as caixinhas, a vida é uma teia, né? Só que a gente estudou a vida como uma engrenagem, né? Todos os nossos professores nos ensinaram a vida como uma engrenagem, como uma máquina. E a gente faz com que o nosso coração funcione como uma máquina, sabe? E a gente não se permite quando ele não é uma máquina. A gente se culpa, a gente como é que chama? Autoflagela, né? Quando ele não é uma máquina. A gente se ressente de não saber o sentido da vida, né? Várias pessoas falam, puxa, ainda estou procurando o sentido da vida, né? Qual que é o sentido da vida? E que tal se a gente nunca descobrir qual é o sentido da vida, né? Não quer dizer que a gente vai viver sem propósito, pelo contrário, é que a gente vai encher a nossa vida de propósito sem necessitar que nos aferremos a uma dessas coisas. Espero que isso não esteja sendo muito louco e que esteja fazendo algum sentido. Então, para o pensamento complexo, nada possui um significado inerente, nada possui um significado unívoco, né? Nada possui. Eu adoro eu até procurei quando eu fui fazer essa palestra, eu fiz essa fala 2 semanas atrás para a Universidade Federal da Paraíba, num evento de Direito Ambiental, um curso de Direito Ambiental. E eu até procurei duas pessoas olhando o número 6, né? Uma via o número 6, outra via o número 9. É bem essa ideia de que as coisas não têm um significado inerente. Eu posso estar vendo o 6, né? De um lado da imagem. E tu pode estar vendo o 9 e os dois estão certos, estão vendo coisas opostas. Só que assim, na nossa cabeça cartesiana, eu não posso pensar A e a Lidinha pensar B, a Paty pensar C, uma vai ter que estar certa, né? Não dá para as 3 estarem certas. A gente tem essa visão binária, né? Essa visão dualista, que as coisas têm que ser assim ou têm que ser assado. É muito chato, muito rígido e muito empobrecedor. Bom, falar um pouquinho também do tempo, no pensamento complexo. Isso é uma coisa que eu aprendi no Zen, né? Aprendi com o meu mestre, aprendi vendo, assim. Uma coisa muito interessante. No momento presente, o tempo, a gente também, como a gente tem um pensamento cartesiano, a gente vê o tempo de uma forma linear, né? Passado, presente, futuro. Né? O que passou está lá para trás, o futuro vem. E, na verdade, o tempo não é linear, o tempo é circular. Por quê? Porque no momento presente está todo o teu passado. Por que está todo o teu passado? Porque todas as coisas que tu viveste até agora, elas estão aqui contigo hoje, né? Tudo que tu viveste está aqui, nas tuas células, no teu corpo, todas as tuas viagens, todas as tuas experiências, todas as vezes que tu quebrou a cara, todos os teus sofrimentos, tudo está aqui. Tudo formou essa pessoa que tu és hoje, né? E, ao mesmo tempo, todo o teu futuro está no momento presente.
né? Porque se tu saíres daqui, decidires atravessar uma determinada rua, for assaltado, por exemplo, quer dizer, o que tu vais decidir fazer com esse momento presente vai definir o teu futuro. Por isso a ideia da meditação da consciência plena, né? Quando a gente tem a consciência plena, a gente vai decidir o que fazer do momento presente. E se a gente tomar a decisão certa do que fazer do momento presente, todo o nosso futuro está aqui no momento presente. O futuro, porque se a gente tem uma visão cartesiana, o futuro está lá longe, né? O futuro é uma coisa distante, o futuro não está aqui agora. O futuro vai acontecer amanhã, o futuro... Só que o futuro não existe, ele nunca vai ser o futuro, porque quando ele existir, isso a gente já sabe, né? Ele vai ser presente, né? E como que a gente vai fazer o futuro? A gente vai fazer o futuro no presente. E a gente vai fazer o futuro no presente com todo o nosso passado. Então, assim, isso é uma visão interessante, sabe, do tempo, para a gente largar essa linha do tempo que não existe, né? A gente tornar o tempo, por isso eu achei essa figurinha, muitos anos atrás, essa figurinha do relógio circular, né, do tempo circular. Essa é uma coisa da física também, que eu não teria condições nem competência para explicar essa não linearidade do tempo em termos físicos, mas essas ideias que parecem tão loucas e que vêm lá da filosofia e da religião, elas hoje em dia elas estão tendo bastante explicação e justificativa científica, né? A ciência cartesiana, ela andou a passos lentos para alcançar essas ideias que o pensamento ocidental há muito tempo vem trabalhando e, de certa forma, já internalizou, né? Então, vamos para frente. Ô, Georgia, Oi, Georgia, posso fazer um parênteses aqui? Claro, claro. É porque você falou assim, quando você estava falando sobre o passado que está com a gente no presente. E aí você falou da decisão certa. E aí eu fiquei pensando, se a gente vive num universo de possibilidades, um universo complexo, não existe necessariamente uma decisão certa. Existem possibilidades de decisões. Exatamente. Cada uma delas vai levar a um determinado conjunto de resultados, igual o caso do que você descreveu, do fazendeiro e do cavalo, que pode ser bom ou ruim, dependendo do sentido que você der para aquele efeito, e a partir do que você fizer depois disso. Impregnado pelo pensamento cartesiano, porque de fato, assim, se eu te falar uma decisão certa, a decisão certa é uma perspectiva dualista, né? O que é a decisão certa? Mas também tem uma coisa bem interessante, assim, isso assim, cheguei a perguntar para o meu mestre muitas vezes, né? Porque a gente fica pensando assim, se a gente não for dualista, não existe bem e mal. Só que se não existe bem e mal, a gente cai num relativismo infinito. Então, para a gente transitar nesse mundo, a gente tem certas noções do que é certo e do que é errado, né? Se a gente tivesse... Isso é bem mais profundo, assim, sabe? Porque se a gente tivesse uma mente iluminada, por exemplo, tem histórias budistas, assim, do sujeito que era um mestre que foi lá e matou uma pessoa num navio e aquela pessoa ia matar todas as outras pessoas. Então, o ato de ele ter uma compaixão irada de matar alguém foi um ato iluminado que evitou outras mortes. Mas essa perspectiva iluminada, digamos assim, não é a perspectiva que nós temos, né? Então, a gente tem uma certa, né, Paty, assim, a gente tem uma certa noção do que é bem e errado. Por exemplo, matar alguém. Matar alguém, para nós, matar alguém é errado, né? Roubar é errado. Então, existem, assim, cânones morais e éticos que a gente, nesse mundo dualista que a gente vive, no mundo da relatividade, a gente precisa desses cânones, né? A gente precisa disso. Senão, esse pensamento, eu já vi isso numa espécie de seita. Não vou falar o nome aqui, né, porque a gente está gravando. Mas do sujeito cair nesse relativismo é muito perigoso. Por quê? Porque aí tu te tornas uma pessoa livre, entre aspas, para fazer o mal, né? E a gente tem essa ideia do que é mal. Embora na historinha do fazendeiro chinês, o mal pode ser bom, pode ser mal, pode ser bom, pode ser mal, mas para a gente transitar nesse mundo, alguns parâmetros a gente tem. E aí, o que o meu mestre falava? Assim, ó, tu gostarias que fizessem isso para ti? Claro que isso também dá para relativizar. Tudo que eu estou falando, a gente pode pensar, Paty, dessa forma que tu está pensando, que é uma perspectiva realmente complexa. Mas eu gostaria que me fizessem isso, né? Isso já é um parâmetro, assim, para eu pensar no que é bom e no que é mal, né? Então, assim, eu acho que essa pergunta que tu fizeste é a pergunta, né, de 1 milhão, é o ponto-chave, né? A gente precisa transitar nesse mundo dualista
com algumas ferramentas, com alguns conceitos dualistas, mas a gente não pode deixar a nossa mente se enrijecer por esse dualismo, né? Não, a gente não pode se tornar excessivamente julgador, excessivamente rígido, né? Cheio de certezas. Uma vez eu disse para minha mãe, ela adorou. Eu disse para minha mãe assim: "Ai, tu tens muitas certezas, eu prefiro ter mais dúvidas". Ela é psicóloga. E aí ela falou: "Nossa, tu falou aquilo, para mim fez todo sentido, eu prefiro ter mais dúvidas". Mas porque é isso, a gente vive nesse mundo em busca de certezas, né? E talvez, por isso, eu acho que a gente pode usar o pensamento complexo sem relativizar num nível extremo. Não sei se eu te respondi assim. Não respondeu, eu não quis dizer o certo no sentido a conduta moralmente correta em detrimento da conduta moralmente errada. Eu quis dizer assim, por exemplo, no universo de possibilidades, vamos pensar um jovem que está perante a decisão de fazer o vestibular e fazer uma faculdade, né? Ou então, de repente, pegar e fazer um mochilão pelo mundo, né? De repente, para os pais dele, o certo é pegar e fazer a faculdade, mas para ele, aquilo aí não necessariamente é o que mais, né? Pode até ser, de repente, o mais comum, mas ele se sente atraído para fazer outra coisa. Então, assim, aí o certo para ele vai ser uma coisa, fazer o mochilão, o certo para a família dele vai ser fazer a faculdade, né? Então, nesse sentido que eu falei, o certo é relativizar o certo no sentido de não coisas que são erradas mesmo, no sentido de crimes, maltratar as pessoas, mas escolhas dentro daquelas possibilidades que a gente tem no dia a dia, né? Dentro das coisas boas que a gente pode fazer, né? Exatamente, exatamente. Vou comer esse docinho agora ou vou guardar para comer mais tarde. É tipo isso aí, entendeu? Sim, É nesse sentido bem assim, simples. ó, uma coisa legal, por isso, assim, isso também é o sentido da meditação, né? Porque quando a gente faz meditação, a gente fica com a mente clara, porque aquela história do yoga, que a nossa mente é tipo um macaco bêbado pulando de galho em galho, uma ideia leva a outra, a gente não tem a mente clara. A mente da gente fica como se fosse um jarro com água e barro, e a gente está sempre mexendo aquela água e barro. Com essa água barrenta, a gente não tem uma visão clara, né? Uma visão clara da vida. Então, assim, esse menino que está decidindo entre o mochilão e a faculdade, ele está ali com aquela mente turva, com a água barrenta, né? E com essa água barrenta, às vezes a gente não consegue. E essa água barrenta pode ser falta de autoconhecimento, pode ser falta de, enfim, né? De percepção dos próprios sentimentos, tanta coisa que pode ser que impede a gente. Então, o que a meditação faz, né? A meditação é o que te traz essa consciência da complexidade, ao mesmo tempo que te traz atenção plena, que te traz consciência do momento presente, né? A ideia da decisão certa, que não foi uma palavra boa que eu usei, mas que te faz, talvez, tomar a tal da decisão, se é certa, não sei, né, Paty, mas a decisão melhor, né? A decisão que vai te trazer mais felicidade, a decisão que vai te trazer uma vida mais plena, enfim, que vai fazer mais sentido para o mundo, que vai ser uma efetiva contribuição. Por isso a ideia da meditação, né? Para a gente não ser uma folha ao vento, né? Porque quando tu não está presente no momento presente, tu é uma folha ao vento. E aí o vento te leva e tu vai, o vento te leva para o outro lado, vai e tal. Ou então o tal do macaco bêbado pulando de galho em galho. Então, assim, a ideia para te trazer por uma ideia assim real da complexidade, só mesmo com muita meditação, sabe? E aí a gente vai buscando, né? Tem várias formas de meditar e, enfim, desde o Ho'oponopono até o Zazen, enfim, mindfulness, tem tantas formas maravilhosas de meditar. Por exemplo, o CNV é uma das coisas para mim mais fantásticas. Eu acho que a CNV, ela te traz consciência plena, sabe? A forma como tu te comunica com o outro te traz consciência plena. Então a gente tem tantas ferramentas, né, maravilhosas para estar presente e tomar a decisão entre aspas, muito entre aspas, certa. Então tá, vou falar para vocês uma coisa bem interessante que mostra complexidade também, é um documentário franco-belga, austro-franco-belga, que foi, acho que ganhou o Oscar, foi sim, de 2000, o Oscar de melhor, foi indicado para o Oscar de melhor documentário de 2006, chamou Pesadelo de Darwin. E ele traz muito, muito, muito bem a ideia da complexidade.
Ele fala sobre os danos socioambientais provocados pela indústria da pesca no Lago Vitória, na Tanzânia. O Chico, meu gato, miou agora. Então, a perca do Nilo é um dos maiores peixes de água doce e pode alcançar 2 metros de comprimento e até 200 quilos. Ele é nativo do Subsaara e é um predador muito, muito voraz, que não era encontrado apenas no Nilo, mas no Congo, no Níger, em vários outros rios, assim como o Lago Chad. A perca do Nilo come quase tudo. Aliado a uma expectativa de vida de 16 anos, pensa, um peixe de 200 quilos que vive 16 anos. Então, ele tem um potencial de destruição enorme. Nos anos 60, esse peixe foi introduzido no Lago Vitória, o maior lago tropical do mundo, situado na Tanzânia, e se tornou um dos exemplos mais conhecidos das consequências não intencionais da introdução de espécies no ecossistema. Praticamente todas as espécies de peixes endêmicos do lago foram dizimadas. E as consequências econômicas e sociais da introdução desse peixe foram desastrosas. A pesca industrial em larga escala para exportação acabou com todo o modo de vida dos pescadores tradicionais. E os que não assimilaram essa nova economia tiveram que abandonar os seus lares em busca de trabalho. Da catástrofe ecológica surgiu uma atividade econômica extremamente próspera, a pesca industrial. A pesca passou a ser, a perca, né, passou a ser exportada, o nome do peixe é perca, passou a ser exportada para o hemisfério norte. As cidades cresceram ao longo desse lago para servir aos trabalhadores da indústria pesqueira. Mas pouco essas cidades tinham a oferecer. De forma galopante vieram prostituição, AIDS, abuso de drogas por crianças de rua, enfim. Além disso, a perca não pode ser seca ao sol, então ela precisava ser conservada por defumação. O que aconteceu? Isso causou um severo esgotamento de lenha na região, né? A situação gerou, inclusive, o contrabando de armas para a África, que se escondia por detrás da exportação de peixes. Os aviões vinham da Europa carregados de armas e voltavam com o peixe congelado, com a perca do Nilo. Embora a prática fosse tolerada e escamoteada pelos políticos locais, tudo indica que essas armas foram usadas nas guerrilhas na África. Olha só, tudo isso pela introdução de um peixe exótico num lago. Tá? Foram usadas pela guerrilha e pelo exército de países vizinhos à Tanzânia. E era um negócio altamente lucrativo. A introdução da perca do Nilo no Lago Vitória trouxe aparente desenvolvimento econômico para a região e foi super comemorada, né, pelas comunidades locais, porque a curto prazo teve uma injeção de dinheiro enorme, mas a médio e longo prazo foi uma tragédia humana e ecológica, um lapso de menos de 50 anos. Então, a ideia da complexidade fica muito evidente nos efeitos não pretendidos da introdução de uma espécie exótica, né? Além disso, fica muito claro que o dinheiro e o aclamado desenvolvimento econômico, tudo isso não foi em absoluto garantia de bem-estar e nem de felicidade, certo? No Brasil, a gente fala esse exemplo, nossa, num documentário austro-franco-belga de 2006, mas no Brasil todos os dias acontece isso em comunidades pesqueiras, enfim, comunidades tradicionais. Eu mesma trabalhei em muitos processos ambientais em que as comunidades, vilas de pescadores, etc., defendem os empreendimentos, né? Por quê? Porque a visão cartesiana, a visão de curto prazo, vai dizer, nossa, vai entrar dinheiro, as pessoas vão se desenvolver, que coisa boa, né? Vocês querem que as pessoas vivam na pobreza e tal. Então, em regra, os pescadores, as comunidades ribeirinhas tradicionais se mostram favoráveis a esses empreendimentos. Por quê? Porque é uma causalidade, uma visão linear, uma visão de causalidade de curto prazo, né? Uma visão cartesiana. Se mostram favoráveis a esses empreendimentos porque elas vislumbram mais empregos, mais desenvolvimento, mais dinheiro, né? Nas audiências públicas em que esses empreendimentos são debatidos, é um embate visível entre os ambientalistas e a população local, como se os ambientalistas estivessem contra a população local, né? E a gente vê, por exemplo, o que aconteceu nessa história do pesadelo de Darwin, que a população local, na verdade, é a mais prejudicada por esse tipo de intervenção, né? Então, assim, a população local encara a luta ambiental como algo que lhe é contrário, que lhe é desfavorável, né? Que é uma busca romântica por preservação, né? Que as pessoas não estão vendo as reais necessidades daquela população, tal e tal. Então, esse pesadelo de Darwin, ele mostra a ilusão que muitas vezes é vendida
por detrás dos empreendimentos, graças a uma visão cartesiana, linear, né? Que não vê a complexidade, porque se a gente visse a complexidade, a gente veria o tráfico de armas, prostituição infantil, drogas, desmantelamento das culturas locais, enfim, né? Um monte de tragédias. Então, o documentário mostra que o efeito de curto prazo pode ser diametralmente oposto ao efeito de longo prazo. O curto prazo descomprometido gera um longo prazo trágico, enfim, tudo isso que eu já falei. Para mim, é um exemplo bom, esse documentário é um exemplo bom da falta de complexidade que a gente pode transpor essa ideia para 1 milhão de exemplos próximos de nós, né? Aqui, por exemplo, na Ponta do Coral, aqui pertinho, né, de casa, a população era favorável, muito favorável à Ponta do Coral. Se a gente fosse pensar, por exemplo, como é que ia ficar o trânsito, a gente não precisa nem pensar em meio ambiente, pensa na mobilidade urbana, com um hotel ali na Ponta do Coral, o acesso para a UFSC, para o UDESC, por exemplo, né? E muitas outras coisas, enfim. Esse é um exemplo que eu acho bastante bom. Então, o pensamento cartesiano, voltando para as categorias, né, teóricas, ele isola o objeto de estudos. Olha no Pesadelo de Darwin ou qualquer outro caso semelhante. Isola o objeto de estudos do seu contexto, dos seus antecedentes e da sua evolução. Isso é uma premissa do pensamento cartesiano, né? Por quê? Porque foi importante para desenvolver a ciência, a gente tinha que isolar o objeto de estudo, né? O pensamento cartesiano não é assim o vilão da história, o menino mau, só que ele tem limitações, né? Ele não pode ser usado para interpretar toda a realidade. Só que a gente entende que o pensamento cartesiano é o certo, é o único, é a saída, né, para o mundo. Já o pensamento complexo é o contrário, ele rejeita esse saber parcelado, departamentalizado, nas caixinhas, né? Ele estuda o objeto no seu contexto, admite um pensamento multidimensional. E é isso. Se a gente olhar o Pesadelo de Darwin de uma forma multidimensional, a gente vai ver todos os antecedentes, a evolução, as consequências, enfim. O saber não vai ser parcelado, vai ser aquela teia que eu falei, né? Não é um mundo máquina, é um mundo teia. Então, o pensamento complexo, ele é a base da ecologia, né? E a base da vida como um todo, né? Porque ecologia é a vida. Os elementos não ocupam um lugar estanque na natureza. Todos os elementos se interimplicam. Então, para o pensamento complexo, a parte está no todo, o todo está na parte. A parte influencia o todo e o todo influencia a parte. E aí eu uso um exemplo que eu adoro usar nas minhas falas de direito ambiental, que é o exemplo do papagaio. E o papagaio, quando existe assim, a apreensão de um papagaio, as pessoas ficam super contra os órgãos ambientais. Falam, nossa, coitadinha da velhinha que amava o papagaio, esses órgãos ambientais são uns malvados, né? Porque a pessoa ama aquele papagaio em casa. Só que a questão é muito mais profunda. Em primeiro lugar, a gente tira um papagaio da natureza. Quem que vai alimentar os papagaios que ficaram no ninho? Os papagainhos filhotes, né? Outra coisa, a gente tirou um animal da natureza. Um animal da natureza. Só que um papagaio, isso tudo é fundamentado, científico, né? Tem uma vasta bibliografia que comprova como que os psitacídeos funcionam. Um papagaio vive mais ou menos 35 anos. A partir dos 6 anos, ele gera 4 filhotes por ano. Ao final da vida de 35 anos, o impacto da retirada de um único papagaio da natureza significa a diminuição direta de 3.588 indivíduos, considerando apenas a primeira e a segunda geração de papagaios, de descendentes diretos. Então, a gente pensa, tirou um papagaio, que infração ambiental insignificante, né? Mas, para começar, os papagaios do ninho não são alimentados. A gente pode ter tirado um papagaio com uma carga genética muito especial e enfraquecer toda uma espécie, por exemplo. Outra coisa, os papagaios comem frutinhas e fazem cocô. E eles defecam as sementes. Então, um papagaio, ele contribui para a dispersão das sementes e a manutenção da floresta. E a floresta contribui para a evapotranspiração, que contribui para o clima. Então, assim, tu tira um papagaio da natureza, tu está impactando o clima do globo, né? Além disso, a variabilidade genética, como eu falei, a depender do papagaio que tu retiraste da natureza, tu pode enfraquecer toda uma espécie, né? Porque ele pode ter uma carga genética especial. Outra coisa, quantas árvores vão deixar de nascer e sequestrar carbono por causa da retirada de um papagaio? Quanta água não vai ser armazenada no solo? Além disso, todo papagaio ilegal é um papagaio oriundo do tráfico de animais. O tráfico de animais é um processo extremamente cruel,
né? Eles traficam os papagaios dentro de canos de PVC, os papagaios morrem no caminho, a cada 10 animais traficados, 9 morrem no caminho, né? Quebram o externo do papagaio para ele não fazer barulho, os papagaios se automutilam, enfim, não vou ficar mostrando imagem ruim. Mas um papagaio, o papagaio da vovó, até minha avó, tadinha, tinha um papagaio e amava o papagaio. Mas, assim, o papagaio da vovó, ele é um papagaio do tráfico. Lembro até minha avó me contar, assim, minha avó tinha um posto de gasolina, ela disse, eu me lembro, ela que me conta, a primeira pessoa que me falou do tráfico de animais foi minha avó. Ela disse, eu lembro que eles traziam pneus de caminhão escondidos, os filhotinhos de papagaio. Né? Ela disse que lembrava, assim, e ela nem sabia de tráfico e de nada, mas me contou isso. Então, além de tudo, então, um papagaio que está em casa, bonitinho, é um papagaio do tráfico. Ó, aqui os papagaios que morrem pelo caminho, né? Os animais. O tráfico de animais é o terceiro negócio ilegal mais lucrativo do mundo, que só perde para o tráfico de drogas e de armas. Ó, aqui. Além disso, as aves em cativeiro, ou qualquer animal silvestre em cativeiro, pode se tornar agressivo, causar acidentes e mordeduras. E ornitoses, né? A gente sabe, por exemplo, que o Covid, como a gripe aviária, como a gripe suína, e várias dessas doenças são causadas pelos animais, porque a gente não tem como fazer frente a essas ornitoses, né? Então, aqui, ó. Então, na análise fragmentada, um papagaio, na análise fragmentada, um papagaio é só um papagaio, né? A análise cartesiana, eu tirei um papagaio da natureza, isso é uma infração de menor significado. E para uma visão integrada, para uma visão complexa, para uma visão holística, para uma visão de interdependência, um papagaio é uma rede de relações. Então, o pensamento complexo, ele rejeita esse saber parcelado. Estuda o objeto no seu contexto, como eu falei, e admite um pensamento multidimensional. Então, quando a gente pensa lá no pesadelo de Darwin ou na história dos papagaios, a gente entende o que é um pensamento multidimensional. Né? O que é estudar o objeto no seu contexto? O que é rejeitar o saber parcelado? Né? Todas essas frases que a gente vai ler sobre pensamento complexo parece tão abstrato, mas se a gente pega uns exemplos simples, assim, a gente entende o que é isso, né? O que é rejeitar esse saber parcelado? Então, 3 vezes escrevi a mesma coisa. Para o pensamento complexo, verdades profundas e antagônicas podem ser complementares, sem deixar de ser antagônicas. Isso já falei anteriormente. E para finalizar, eu vou contar uma história que eu também adoro, que é do interser, né? Voltando para a interdependência, a gente falou um pouco da interdependência quando a gente falou que eu sou o outro do outro. E essa ideia também eu acho muito maravilhosa de interdependência, né? O Thich Nhat Hanh é um monge zen vietnamita. Agora ele voltou para o Vietnã, que ele está bem velhinho, né? Mas ele foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz pelo Martin Luther King. E para mim, o Thich Nhat Hanh é o melhor autor budista, assim, porque ele escreve de um jeito muito simples, muito, sabe, muito fácil, muito ilustrativo. Tem um livro, até estava com ele aqui por perto, chama O Coração da Compreensão, que explica o Sutra do Coração, né? Que é um sutra budista, que talvez seja o sutra mais zen budista, que explica esse conceito de vacuidade, de vazio. O que é o vazio? É aquela ideia que eu contei da árvore, por exemplo. Isso é a ideia do vazio, né? A ideia de que não existe, que as coisas não são isso ou aquilo, né? É um sutra budista que é assim de difícil compreensão, porque fala não há olho, não há ouvido, não há nariz, não há boca. E a gente pensa, mas que coisa maluca, né? Só que se a gente entende isso de um jeito fácil, assim, por meio de exemplos, não fica tão maluco. E para finalizar, então, eu vou trazer essa historinha do Thich Nhat Hanh para a gente abrir assim para debates e questionamentos. Essa história é o seguinte: qual é a relação entre uma nuvem e uma folha de papel? Se você for um poeta, verá claramente que há uma nuvem flutuando em uma folha de papel. Sem uma nuvem não haverá chuva. Sem chuva, as árvores não podem crescer. E sem árvores, não podemos fazer o papel. A nuvem é essencial para que o papel exista. Se ela não estiver aqui, não haverá papel. Se olharmos ainda mais profundamente para dentro dessa folha de papel, poderemos ver os raios do sol nela. Se os raios do sol não estiverem lá, a floresta não pode crescer. De fato, nada pode crescer. Nem mesmo nós podemos crescer sem os raios de sol. E assim, nós sabemos que os raios de sol também estão nesta folha de papel. E se continuarmos a olhar, poderemos ver o lenhador, que cortou a árvore e a trouxe para ser transformada em papel na fábrica. E vemos o trigo.
nós sabemos que o lenhador não pode existir sem seu pão diário. E, consequentemente, tem um trema errado aqui, e, consequentemente, o trigo que se tornou pão também está nessa folha de papel. E o pai e a mãe do lenhador também estão nela. Quando olhamos dessa maneira, vemos que, sem todas essas coisas, a folha de papel não pode existir. Então, podemos dizer que todas as coisas estão aqui dentro dessa folha de papel. Você não pode apontar uma única coisa que não esteja aqui. Tempo, espaço, terra, chuva, minerais do solo, raios do sol, a nuvem, o rio, o calor, tudo coexiste nesta folha de papel. Uma folha de papel existe porque tudo mais existe. Suponha que tentemos retornar um dos elementos da sua fonte. Suponha que nós retornemos ao sol os seus raios. Você acha que uma folha de papel seria possível? Não. Sem os raios do sol, nada pode existir. E se retornarmos o lenhador à sua mãe, também não teríamos mais a folha de papel. Tão fina quanto possa ser essa folha de papel, ela contém todas as coisas do universo dentro dela. E assim eu termino essa primeira parte da nossa conversa.